Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui continuando o nosso mês de março com a Milaré com elas. E hoje a gente tem uma convidada super especial, mas muito mesmo. Ela é minha terapeuta, minha psicóloga, além do que ela é neuropsicóloga, especializada em terapia cognitiva, formada pela PUC, pela Unicamp, em treinamento de serviço com adulto, avaliação de neuropsicologia, feita no Instituto Albert Einstein em São Paulo, reabilitação em neuropsicologia, além de simpática, bonita, né, e assim muito inteligente. E a gente vai ter hoje o prazer então de conversar com a Michele Rueda. Muito prazer e muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gi, pelo convite, por ter a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência com as meninas Milaré, né? E poder falar de um assunto tão relevante como esse, né, que nós vamos abordar aqui hoje. Então, e hoje a gente vai abordar um tema bastante, né, pertinente. Nós começamos o mês com as mulheres e a gente viu as meninas falando muito sobre o preconceito masculino, que elas sentem muito na dificuldade, o maior desafio delas é esse preconceito masculino. E aí eu queria saber de você, né? Além do conceito do preconceito que a gente vai falar em si masculino, do tabu de ser uma psicóloga no Brasil, de terapia. Se você tem algum, ou sofre algum, já sofreu algum tipo de preconceito por ser psicóloga? Não, eu não. Até hoje, dentro do consultório, eu não lembro de ter sofrido nenhum preconceito, assim, nesse sentido não, né? Mas eu recebo muitas mulheres, né, que trazem esse assunto, né, e a maioria é dentro de casa ainda, né, com os maridos, na rua, né? Então eu vejo esse tipo de preconceito no trabalho, muito latente, sim, né, no trabalho também. Eu queria que antes de nós entrarmos realmente no assunto preconceito masculino ou abuso, né, emocional masculino, eu queria que você falasse um pouquinho do tabu da tua profissão, não só como mulher, mas o tabu em si das pessoas frequentarem uma terapia, um psicólogo. Como é que as pessoas se sentem? Elas ainda acham que isso é um problema que as diminui, que tornam as pessoas elas não se sentem só vulneráveis? Como é que isso funciona ainda no mercado? Tem pacientes que se preocupam muito, aí não conta que eu venho no psicólogo porque foi alguém que indicou, né? Ainda assim, ainda a gente vê isso na sociedade, apesar de ver o quanto de divulgação que tem, que você está trabalhando com a saúde mental e que é extremamente importante, né? A gente vê assim nas redes sociais, sempre procure ajuda, né? Essa saúde, quando a gente trata da saúde mental, podemos dizer que boa parte desse sentimento que vai procurar um psicólogo, uma terapia, ela vem de emoção. Então seria uma saúde, além de tudo, emocional, uma saúde que a gente pode chamar da alma, alguma coisa nesse sentido, que a pessoa com estresse, trabalho, são sentimentos, é com isso que a gente trabalha muito mais numa terapia, nos comportamentos. Você sabe que eu fui num congresso o ano passado de neuropsicologia e lá foi abordado muito esse cuidado que a gente tem que ter, né, de identificar os sinais, né? Então, para que não tenha um adoecimento mental, né, eu preciso começar a observar se eu estou sendo exposta a uma ansiedade, né? Então, a saúde mental é cuidar desses pensamentos. Então, se eu tenho pensamentos de auto-julgamento, pensamentos de algumas crenças disfuncionais, né, que desde criança isso é imposto, né, na gente,
de que isso é certo, isso é errado. Então você vem com tantas cobranças, né? E você não percebe, muitas vezes, que essas cobranças, esses pensamentos, né, você vai adoecendo, né? Você tem um adoecimento da sua saúde mental. Então, a mente, quando a gente fala de mente, a gente fala de pensamento. O nosso cérebro, ele funciona fisicamente, através de trocas de neurotransmissores, e quando você tem muitos pensamentos ruminativos, pensamentos repetitivos, você gera ansiedade, medo, que prejudica essa saúde mental. A gente fala que as mulheres começaram a levantar a bandeira, né, ali no feminismo, em 1960, né, e mesmo de lá para cá, né, com todo esse investimento, a gente vê ainda que existe sim esse preconceito, né, e as meninas conquistaram muito, né, mas junto com essa conquista, a gente vê também que elas têm uma cobrança muito grande, elas também estão tendo que dar conta de muita coisa, né, de ser mulher, de ser profissional, de ser mãe. Eu, por exemplo, sou empresária, trabalho aqui com meu marido e chego em casa, o meu marido espera que eu seja a esposa que vai fazer o jantar e a gente quer que isso seja dividido, né? E isso traz pra gente, para uma mulher que está indo fora, pelo menos para mim, traz uma certa angústia. Poxa, eu também estou trabalhando fora e ele não divide. Posso entender isso como um preconceito dele ou como um não entendimento meu de que eu estou cumprindo outro papel? A gente vê muito isso, né? Então a mulher, ela investiu muito, e a gente vê a mídia colocando muito isso, né? Essa imposição de que a mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que dar conta, a mulher tem que, isso, esse tem que, né? Na psicologia a gente fala que já carrega o cérebro de cortisol só de falar tem que, né? E ela acaba que realmente assumindo tudo isso e esquecendo de muitas vezes dar limites, né? Então, peraí, né? Então tem que ter um acordo ali. Eu também estou. Antigamente o modelo era o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, né? E isso perdurou há muitos anos. Né? Então a mulher sempre submissa, naquele lugar de inferioridade, cuidando de filho. E hoje a mulher está no mesmo patamar, com as mesmas responsabilidades, buscando cada vez mais ser eficiente, competente. E aí chega em casa, também tem que dar conta. Isso é uma realidade de muitas mulheres. E aí acaba sendo o primeiro, segundo, terceiro turno de trabalho, né? E sobrecarrega. E isso influencia também nessa questão da doença mental, né? Eu me sobrecarrego, né? E esqueço de negociar isso com meu marido, né? Ou, né, com meu parceiro. Né? A gente vê muito isso. E os homens não estão preparados, né? Para ver esse novo cenário de que se eu tenho uma esposa trabalhando fora, ela está tão cansada quanto eu. Então, esse preconceito de que a mulher que tem que fazer, a mulher que tem que, né, também está ainda inserido no homem, né, e a gente vê muito isso dentro do consultório, esses homens muitas vezes exigindo mesmo, ou nem exigindo, parece que é meio imposto já, e as mulheres nem percebem condicionado. isso. E as mulheres não percebem, elas vão fazendo, porque dentro delas também existe esse preconceito de que é elas que têm que dar conta. O conceito de que elas são super poderosas, super mulheres. E para ser isso eu tenho que dar conta de tudo, né? E aí você vê mulheres adoecidas. Qual é a dificuldade, por exemplo, para o homem entender que às vezes a mulher que é a chefe naquele mesmo trabalho, né? Nós temos aqui, nós temos o nosso setor comercial e a supervisora, a gerente do comercial é uma mulher e os vendedores estão, teoricamente, sujeitos a ela. Como é que ela pode se sentir que isso funciona? Como é que elas podem lidar para mostrar que elas são tão capazes ou até mais capazes de exercer a função ou de ser uma líder
naquele momento, e como é para não fazer o homem se sentir menor e elas estarem ali sem se adoecer, né? Que é isso o principal, acredito. É um exercício, né? Diário, porque além dela ter que, lógico, se ela está nessa posição é porque ela é uma especialista, porque ela tem formação para isso, ela conquistou esse lugar. Mas a mulher, ela precisa trabalhar com essa autoestima dela, né? Porque o homem, ele, em qualquer lugar que ele esteja, ele é muito racional, né? Então ele olha, ele não leva como lado pessoal nada, né? Você pode ver ambientes que tem muitos homens e a mulher não. A mulher, por ela ser mais doce, mais acolhedora, mais emotiva mesmo, né? Ela leva muitas coisas pro pessoal. Não estou dizendo que não tenha preconceito, né? Eu estou dizendo mais nessa questão protetiva, né? Elas também começar a trabalhar essa questão bem pontual. Então nós estamos resolvendo aqui uma questão técnica e não pessoal, né? Então é uma forma, é uma técnica de e se, né? Isso tanto na empresa quanto em casa, em algum momento que a mulher se sentir muito ansiosa, com muito medo, né? Então, aí esses são sinais de que ou ela está sofrendo um abuso psicológico, né? Tá por parte externa, né? Ou mesmo às vezes isso até internamente, né? Porque muitas vezes nós temos algumas crenças disfuncionais dessas autocobranças de que eu tenho, né? E aí eu preciso entender, né? Que esse é o momento de procurar ajuda e procurar um profissional. Um profissional. Vamos servir aqui uma aguinha, porque o papo tá bom, mas a gente tem que dar uma hidratada, né? Hidratar é muito importante pro cérebro, pra pele, pra tudo. Né? Então vamos dar uma hidratadinha aqui. Depois, se você também quiser, fique à vontade. A gente tem um cafezinho, tem uma bolachinha aqui pra gente continuar o nosso bate-papo aqui bem tranquilo. Obrigada. Mas voltando ao nosso assunto, né? Deixa eu tomar minha água. Como é que essas meninas têm uma fórmula ou um jeito fácil delas entenderem que elas precisam buscar ajuda numa diferença entre um preconceito, tô sofrendo um preconceito e aí, ó, o problema é deles, não é meu, o preconceito é deles, não é meu, ou quando elas estão sofrendo realmente um abuso emocional. Como é que a gente tem algumas indicativas de que a gente está sofrendo um abuso emocional? E aí o abuso emocional pode ser tanto no preconceito masculino quanto num conceito feminino, né? Como é que isso... Tem algum sinalzinho? Como é que elas podem diferenciar se elas estão sendo atacadas de uma forma emocional, né? De um abuso emocional, ou se simplesmente realmente... Simplesmente, né? Falando de preconceito não dá para falar simplesmente. Mas se é um preconceito que vem de geração, que é cultural. Como é que eu diferencio isso? Tem alguma forma, pelo menos, uma dica de como a gente pode diferenciar isso? Sim, Gi. Então, o preconceito, né, contra mulheres, né, é esse que a gente falou, né, que vem aí na história, né, onde o homem ele é sempre acima das mulheres e as mulheres têm aquela limitação, né, onde é sempre essa fala, né, mulher em casa cuidando de filhos, ou então quando é dentro do trabalho, aquele trabalho é para o homem e não para a mulher. Agora, o abuso emocional, ele é muito mais sutil, então ele é mais difícil, muitas vezes, de ser reconhecido. Então, e ele é o que mais causa problema, né? Porque você demora muito tempo para ver, e quando você vê, você já está adoecida. Né? Então, a sua pergunta é muito importante, porque geralmente o abuso ele começa sutil, então eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui porque eu gosto de você, eu tô aqui para te proteger, né? E muitas vezes essas são falas de controle,
né? Então, e aí, quando a pessoa vai ficando cada vez mais dependente dessa pessoa, ou vai se sentindo mais segura, né? Porque a mulher, ela quer esse lugar, mas ela também tem essa questão de se sentir segura emocionalmente. Então, ele começa a, muitas vezes, colocar pressão, ou exigir algumas coisas, ou às vezes tem até um leve xingamento, depois um pedido de desculpa, de repente uns rompantes, e faz sempre com uma manipulação onde a mulher se sente que ela é culpada, que é ela quem gerou aquela situação, aquele desequilíbrio, aquela situação que aconteceu ali foi por conta dela. Então, e aí torna muito confuso, né? Então a mulher fica ali naquela situação e aí, peraí, eu que sou culpada, então, né? Esse sentimento de culpa, esse medo de errar, então começa a despertar isso, então fica mais difícil ainda dela perceber que ela está sofrendo um abuso emocional, psicológico. Bom, a gente já serviu aqui o nosso cafezinho, né? E vamos lá. Falando em psicologia, todo mundo fala, obviamente, em Freud. Freud tem uma terapia que já ficou ultrapassada. Hoje você segue uma terapia comportamental, cognitiva, que é referência em quem? Sem Freud não teria psicologia, né? Ele desbravou aí todas as psiques e falou sobre isso, né? E tem muitos profissionais que trabalham com a linha da psicanálise, com Freud. Mas a terapia cognitiva comportamental, ela foi desenvolvida em 1960 com Albert Ellis, com Beck, e ela é cientificamente comprovada porque, como a gente trabalha com protocolos, a gente consegue mensurar. Então, você expõe o paciente a algumas técnicas e acompanha a evolução. Então, por isso que ela hoje, né, por ela ser controlada, né, é a mais usada. Então, a terapia cognitiva, ela, então, por esse protocolo, a gente consegue trabalhar com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com depressão grave, TDAH, TEA. E a gente entende hoje que tem muitas pessoas que são influenciadas pela mídia, por sempre falar que existe um preconceito, existe um feminicídio, existe ou realmente tem autossabotagem. Mulher também pode se autossabotar? Sim, né? A mídia, ela ajuda muito, né, as mulheres a conseguir identificar o momento, né, que ela está sofrendo um preconceito e tal, mas nós estamos falando de pessoas, né, e as pessoas, elas têm crenças disfuncionais, como eu tenho, você tem, né? Na psicologia, sim, a gente fala que todos nós temos. Com certeza. Né? Então, desmistificando essa questão de, né, quem é normal hoje, né? Então, né, sim, né? Então, se eu tenho crenças disfuncionais, né, algumas pessoas mais, outras menos, né? E a gente consegue entender que momento eu tenho que buscar a psicoterapia, né? É quando eu começo a ver que isso está me prejudicando no meu ambiente de trabalho ou em casa, né? Então, quando eu sinto muito, né? Então, eu catastrofizo muito as coisas, né? Então, eu tô caindo no meu rendimento, ou até muitas vezes a agressividade, né? Ela é uma forma de se defender, né? Então, eu tenho ali uma crença disfuncional, por exemplo, de desvalor, então eu vou começar a ser hostil, ou a não obedecer o meu chefe, e aí as pessoas começam a confundir, né, a obediência, né? Eu tenho uma hierarquia dentro da empresa, e aí eu tenho que
posso abusar tanto se eu for a líder, como eu posso me sentir muito vítima se eu tiver um chefe homem. Sim, e, assim, existe sim algumas pessoas que não conseguem ter essa maturidade de entender em que momento isso é a gente fala, não é abuso, né? É assédio, quando é hierárquico, eu tô sofrendo um assédio, né? Ou eu tô simplesmente recebendo uma ordem do meu chefe, recebendo uma execução de um trabalho. A gente vê pessoas hoje confundindo e assim, a melhor forma disso é toda vez que a gente identifica que eu tô reclamando muito, que eu não tô bem, ou que eu acho que as coisas não estão legal, procura ajuda, conversa com um psicólogo, um especialista, um psiquiatra, para ver se aquilo que eu tô vivendo é uma realidade ou se tem a ver com as minhas crenças disfuncionais, né, com as crenças que são construídas desde que eu sou pequenininho, né? Michele, para a gente dar uma encerrada, o bate-papo tá excelente, uma outra oportunidade, com certeza quero que você volte para a gente continuar conversando. Mas para a gente encerrar, falando sobre doença emocional, né? Não a doença mental, mas a emocional, eu queria que você deixasse uma dica para todas as mulheres, né? Sobre a diferença entre o abuso, né, emocional, sobre o preconceito, sobre o próprio conceito de mulher, né, para que elas possam, quando, onde, buscar a ajuda de um profissional. Como, né, a gente colocou aqui, né, em alguns momentos, é difícil muitas vezes essa autopercepção de que eu tô sofrendo um abuso, né, emocional. Então, a melhor dica é que elas se auto-observem, né, percebam as emoções. Então, eu tenho me sentido muito ansiosa, eu tenho me sentido com medo, e essa ansiedade e esse medo é paralisante, né, faz com que eu perca a minha rentabilidade, faz com que eu me sinta muito culpada. Então, o adoecimento vem com essas emoções muito latentes, né? Ou então com sentimentos muito catastróficos, das coisas muito grandes, né? Então, esse é o momento de procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar ajuda, né? Então, essa é a dica que eu deixo Para o pessoal. Para as mulheres. Olha, né? pessoal, e eu vou deixar uma dica para vocês. Tenham sempre um bom profissional, ou uma boa profissional que pode te ajudar, porque todos nós, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vamos sofrendo pressões, tanto nós mulheres como os homens sofrem pressões emocionais, e buscar ajuda com um profissional da área, né, da psicologia, da psiquiatria, é importantíssimo, é imprescindível para que nós tenhamos uma vida com melhor qualidade, com melhor saúde mental, emocional. Então, essa é a minha dica. Muito obrigado, Michele, por você estar aqui conosco. Obrigada a você. E a gente quer dar um presente para ela, né? E aí eu vou pedir para você, ó, já tá mais pertinho. Esse daí, ó. Obrigada, Gi. Pra gente agradecer você. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Espero que você tenha gostado de estar aqui conosco na Milaré e que você possa vir mais vezes passear aqui e conhecer as meninas de verdade. Com certeza. Um prazer. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Ficamos até a próxima.